Pai nosso que estás no céu, santificado é nosso Senhor. Hello, Jacubers! Hello, rainhas! Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Mediunidade Ayahuasca. Eu sou Vinícius Padilha Cara, autor do mesmo livro que saiu pela editora Telha. E o tema do vídeo de hoje é desenvolvimento mediúnico no Santo Daime e nos ritos de Ayahuasca. Eu vou tentar traçar aqui uma possibilidade de desenvolvimento mediúnico dentro com os ritos da Sagrada Medicina. Assim, na grande maioria dos locais não se tem ainda algo testado, exemplificado e escrito sobre como se processa um desenvolvimento mediúnico com as Sagradas Medicinas, né? A gente sabe que tem alguns locais isolados, alguns santuários, alguns centros de Umbandaime que já fazem esse desenvolvimento, assim, mas vamos tornar isso claro, vamos falar um pouco sobre como é que se processa isso, assim. É importante para o médium que toma Ayahuasca, que está no Santo Daime, saber como vai ser o passo a passo dele no decorrer desse processo que nunca acaba, não tem fim. É contínuo, é um processo para toda a jornada espiritual. Vamos. A gente tem no espiritismo kardecista, né, a primeira sistematização do desenvolvimento mediúnico. Naquela época, trazida por Allan Kardec, né, tem aí o livro dos médiuns, que é o livro base de qualquer médium, assim. Ali, naquele momento histórico, a gente tem a sistematização da mediunidade de psicografia, que foi a primeira grande mediunidade assim, dentro dessa nossa era, né? Teve mediunidade anterior, tem mediunidade na Idade da Pedra. Algumas pinturas rupestres que se encontram gravadas na pedra, aquilo ali foi processo mediúnico do homem das cavernas. Mas, voltando aos nossos dias, assim, a mediunidade de psicografia ela foi a primeira a ser sistematizada. Hoje em dia, a psicografia ela já não é a primeira mediunidade do mundo, quanto mais aqui do Brasil, né? A gente tem a psicografia num grau muito menor, assim. De quando em quando surge um grande médium psicógrafo, e aí vai produzir livros, vai produzir bons documentos, assim, mas ela é mais restrita hoje em dia. A grande mediunidade que a gente tem é a de incorporação, que aí a gente vai ter uma outra religião que sistematizou esse desenvolvimento, que é a Umbanda. A Umbanda ela tem um bom sistema de desenvolvimento mediúnico. Mas seja o kardecismo, seja a Umbanda, qual é a diferença para nós, né, do Santo Daime, da Ayahuasca? Qual é a diferença? Assim? Eles não tomam nada. O desenvolvimento mediúnico deles na grande maioria... Agora a coisa está mais acelerada por causa da transição planetária, mas na grande maioria das vezes ali, anos 80, anos 90, anos 2000, demorava meses, assim. O médium em desenvolvimento demorava uns 6 meses para poder estar firme com seu guia espiritual e ir para a linha do passe, começar a dar passe. Na Umbanda, para começar a dar consulta, às vezes demorava um ano, dependendo do terreiro, do centro, né, da sistematização dada ali pelo pai e pela mãe de santo, assim. Então, era um processo lento, passo a passo, assim. O que a gente observa? Qual a observação, assim? Quem está no Santo Daime, quem está na Ayahuasca, o desenvolvimento mediúnico é assim. Você sente, você incorpora e você percebe que você é médium de incorporação num mesmo trabalho. Assim, a coisa vai muito rápida, né? Eu tenho observado no meu centro de estudos que tem gente chegando para tomar o Daime pela primeira vez e já incorpora. Na primeira vez já tem um acoplamento ali. Por mais sutil que seja, mas já tem. Assim, então, no Santo Daime e na Ayahuasca, as coisas são para ontem. O desenvolvimento mediúnico ele vai se processar de forma mais rápida, né? Então, a gente tem aqui, nesse vídeo, algumas dicas, né, de como você vai lidar com o seu desenvolvimento. Porque tem uma outra coisa aí, né? No kardecismo, na Umbanda, vai ter a figura do pai, da mãe de santo, do dirigente do terreiro, do dirigente da casa espírita, da fiscalização, que vai auxiliar aquele médium, vai posturar ele, né? Vai coordenar o desenvolvimento. No Santo Daime e na Ayahuasca é você. A maioria das vezes vai ser você com você mesmo, você com seu guia espiritual, você na força da Ayahuasca, é você que vai dando ali o
que vai sentindo e vai percebendo para onde o teu barco está rumando, assim. Claro que tem um bom dirigente vai ficar de olho, né? Um bom dirigente, uma boa fiscalização vão ficar de olho, vão dar dicas, vão lá ajudar se for preciso. Vai dar uma olhada nos meus vídeos ali de mediunidade de fiscalização, mediunidade de incorporação e ayahuasca. Já falei coisas importantes lá. Mas a gente vai perceber no Santo Daime na ayahuasca que somos nós é que vamos sentindo e vamos caminhando ali no processo, assim. Quando eu comecei no Santo Daime, recém-fardado, eu já vim para o Santo Daime com a mediunidade desenvolvida, tá? Então, tipo, o meu processo é diferente porque eu não desenvolvi mediunidade dentro da ayahuasca. Eu apenas houve, assim, uma nova acomodação da minha mediunidade. Eu já vim com ela desenvolvida. Então, é outro processo, assim, você tem apenas que transformar algumas coisas e continuar. Quem vai desenvolver ali, que eu observei, assim, recém-fardado, teve um trabalho específico, eu fui um trabalho de mesa branca, que é um trabalho de mediunidade, da doutrina do Santo Daime. E aí era uma fileira de jovens, assim, todos recém-fardados, farda, cheirando a nova, assim, todo mundo sentava junto, né? E aí tinha um rapaz que eu percebi que quando abriu a sessão mediúnica, ele lutava com a mediunidade dele. Ele sofria uns encontrões pra frente, ele se segurava. A mão dele queria mexer, ele fazia força, sabe? E eu vi que ele ficava com raiva daquilo, assim, ele tentava se segurar, assim. Quando acabou o trabalho, eu fiquei com muita vontade de conversar com ele, mas tipo assim, recém-chegado também, eu falei, eu vou me meter no trabalho do outro, não conhecia ele direito, era aquela coisa só de oi, tudo bom, tudo bom. Eu não vou falar nada, assim. Mas aí, com o passar do tempo, eu fui percebendo que outras pessoas passavam por esse processo, assim, de segurar. E esse segurar é por várias coisas. A pessoa não está entendendo o que está acontecendo. A pessoa acha que vai passar vergonha. Teve uma menina que fazendo terapia comigo, ela falou, eu seguro porque a sensação que eu tenho é que todo mundo vai me olhar e eu não entendo direito o que está acontecendo. Gente, o médium tem que dar passagem. Ele tem que dar passagem para essa força. Ele precisa deixar a coisa acontecer. Você não encarnou como médium para não passar por isso, assim. Você vença a vergonha, fecha os olhos, não vai ter ninguém olhando para você. Se tiver alguém olhando para você, vai ser 1, por admiração, 2, por querer que isso aconteça com ela, 3, porque é uma pessoa enxerida. Então, não importa quem está olhando, você tem que dar passagem. O dar passagem, o deixar-se movimentar na mediunidade, é você não racionalizar o processo. Você não pode racionalizar o processo. Você não pode pensar, o que eu estou fazendo agora? Por que essa mão está mexendo aqui? Não, tem alguma coisa aqui mesmo? Não, isso é involuntário. Não tem nada aqui. Meu Deus, por que eu estou fazendo? Pelo amor de Deus, silencia essa mente, dá passagem, deixa para pensar e concatenar as coisas depois. Depois que passar, você vai procurar saber quem foi, o nome, o que você fez, por que você fez, foi certo, não foi. Depois você pensa, depois você reflete. Assim, na hora, dê passagem. Porque é dando passagem que você vai aprender a fazer. Não é questionando. Deixa para questionar depois, quando você for escrever sobre o processo. Então, é importante para o médium que está começando dar passagem para aquilo. Dando passagem para aquilo, você vai perceber o que é. Né? A gente vai ter vídeos daqui para frente, assim, segmentados. Assim, caboclo, preto velho, Exu, para vocês entenderem como é que cada um age no desenvolvimento mediúnico. Assim. Então, dando passagem, você vai perceber o que é. Dando passagem, você vai perceber se tem alguma comunicação que possa acontecer entre ele, o teu guia espiritual e você. Né? Dando passagem que você vai afinar a sua intuição. Você vai afinar a sua intuição e a sua conexão com o seu guia espiritual. Assim. Então, é importante deixar a coisa fluir. E deixando a coisa fluir, você vai entrar num outro nível de conhecimento, que é qual é o hino, qual é a música, né? Qual é o rezo que chama o seu guia. Né? Ele vem na vibração de qual hino? Você vai começar a perceber que determinadas chamadas, determinados hinos, chamam o seu guia espiritual. Então você vai perceber que tem hinos e pontos e determinadas músicas que ativam isso. Né? E isso é importante você saber o momento que você vai abrir a sua mediunidade. O momento em que a mediunidade vai começar e quando você deve encerrar. Porque a pior coisa que tem é um médium descontrolado, que vai atuar em qualquer momento, a toda hora, o tempo todo. Isso é o que não pode acontecer. Né? O desenvolvimento mediúnico é para você aprender a se enquadrar. Então tem uma coisa, tem um quadradinho ali onde eu devo ficar, é uma coisa formatada? Sim, não é uma coisa deslocada. A mediunidade é uma coisa que tem forma. Ela tem
Assim, dentro dessa forma, é claro que tem muitas diferenças, porque ela é orgânica, né? Cada um vai ter um processo mediúnico, um desenvolvimento mediúnico com nuances de diferença. Mas existe uma forma, um quadradinho, uma forma, onde você não vai... Se você sair fora, ó, aqui precisa ser... Arestas precisam ser aparadas, assim, sabe? Então, a primeira aresta é: perceba se você vai ficar o trabalho todo atuado. Inclusive em momentos que não são de atuação. Porque se isso acontecer, esforço. Requer um esforço seu para ir diminuindo, sabe? E aí é esforço mesmo. Você não faz esforço para malhar, quem malha, né? Você não faz esforço para estudar, quando você fica ali concentrado. Assim, a mediunidade, em alguns momentos, vai requerer de você um esforço. Sabe? De, ó, não, agora não é a hora, sabe? Aí as pessoas mais problematizantes vão pensar assim, mas peraí, não é um guia espiritual? Ele deveria saber a hora que tem que vir, né? Não, a coisa não se processa assim, gente. Assim, porque aí entram outras... Primeiro que a gente está lidando com outro tipo de densidade, né? Ele tem outra densidade, assim, ele está vindo para nossa densidade, assim. Então, em alguns momentos esse guia espiritual vai sentir essa passagem. Então, em alguns momentos esse guia espiritual que está vindo do plano astral, do plano espiritual, de uma outra realidade, de uma outra densidade, vem para trabalhar com você, principalmente no início, né? No início do processo mediúnico, ele precisa se encaixar naquele ritual, né? Os meus guias sentiram a mudança da Umbanda para o Santo Daime. Houve um processo ali até deles se enquadrarem nesse quadradinho. Assim. Então, isso acontece. A gente está lidando com seres que, por mais sábios, inteligentes e que sabem o que estão fazendo, estão vindo de lá da órbita astral para a nossa realidade física, para um ritual criado, na maioria das vezes, com nuances criadas por homens. Assim. Então, existe ali esse período de acomodação. Depois desse período de acomodação, fica até mais fácil para você perceber o que está fora da casinha. Coisas que estão fora da casinha, você atuar o tempo todo. É guia, desconfie, porque o obsessor que faz isso. O obsessor fica ali o tempo todo na cabeça do médium, se passando por um guia, tá? Então, se você tem um guia espiritual, que você já está há um tempo já nesse processo mediúnico, e continua a atuar, abrir o trabalho, ele começa a atuar, vai o trabalho todo, você passa mal, ele continua atuando, e o trabalho está acabando e você está ali com a mãozinha mexendo, não é guia, é obsessor. Não é guia. O guia espiritual ele não vai fazer isso. Ele não vai exaurir o médium, assim, sabe? Então, é onde aí entra o seu esforço de, não, o corpo é seu. Nosso aparelho físico, nosso corpo cada um tem o seu. Não é do guia, não é do obsessor, não é do espírito. Então, a hora que você fala assim, acabou, meu trabalho está fechado, acabou. Acabou. Você tem que ter... No início você vai ter que fazer um esforço, e aí sim você vai ter que aprender a segurar. Depois a coisa flui. O processo é mental, sabe? Não, acabou, fechou. Aqui não vai entrar mais nada. Que nem entra, né? O processo nem é de entrar no seu corpo. Assim, mas não, você precisa ter o domínio sobre o seu aparelho físico. Claro que no kardecismo, na Umbanda, vai ser mais fácil você ter esse domínio, porque você não está de posse do poder que a Ayahuasca dá, que é te tornar mais sensível. Então, às vezes, vai ser mais difícil você segurar. Como é que você vai fazer esse processo? Você vai tomar menos daime. Você vai pedir na hora que você for tomar, não, olha, eu estou num processo difícil de desenvolvimento mediúnico, eu não estou conseguindo segurar, eu estou aprendendo, você pode me dar menos? Né? Ou às vezes nem explicar nada precisa, me dá menos, por favor. Então, você vai acertar a quantidade de seu daime com o processo que você está passando. Não adianta você bater no peito e eu sou forte, sou filho de algum, eu vou dar conta. Não, você não vai dar conta. Assim, saiba o momento em que você está. É importante estar desperto para o desenvolvimento mediúnico. Um outro ponto importante que precisa ser falado aqui é sobre você mediunizar fora do ambiente de trabalho espiritual. Porque o que acontece muito nos processos com Santo Daime Ayahuasca é a pessoa começar a mediunizar dentro de casa, aleatoriamente, de madrugada, de noite, não dormir, assim. Não é guia espiritual, tá, gente? Se o guia espiritual baixar dentro de casa de uma forma espontânea, é porque ele foi fazer alguma coisa ali. E você vai perceber o que foi. Agora, se foi para nada, te acordou, gritou, caiu no chão, te fez chorar, te fez passar vergonha, não é guia espiritual não, tá, gente? É obsessor. Assim, os processos obsessivos, eles acontecem em muito mais quantidade do que a gente imagina. Assim. Então, é preciso estar... O médium de incorporação que consagra Ayahuasca, que consagra Santo Daime, é preciso conhecer o seu guia espiritual e estar ligado, estar desperto para os processos obsessivos.
O médium de incorporação, ele é uma antena para o obsessor. Isso vai acontecer, assim. Não é com todo mundo, mas o que eu observo é que acontece com uma grande maioria de pessoas, principalmente no início do desenvolvimento mediúnico. Assim. Esse primeiro vídeo aqui é um vídeo de introdução ao tema, né? E a gente vai dar continuidade ao desenvolvimento mediúnico quando eu for falar separadamente das falanges que atuam com o médium. Assim. E aí eu vou dar dicas de como você perceber que é um caboclo, que é um preto velho, que é outro tipo de espírito que está atuando com você, que a posição que ele vai fazer com você vai dar indícios do trabalho que ele está realizando. Então, a gente vai tentar discorrer e pormenorizar a atividade mediúnica sobre posse da ayahuasca, né? Que é para ninguém mais ter dúvida sobre esse aspecto. Assim. É importante que as pessoas que consagram a ayahuasca, que tomam o Santo Daime, fiquem alerta e conscientes para o seu próprio processo, assim, para não criar mistificação, animismo, processos obsessivos que podem demorar muito tempo para serem resolvidos e que podem ser dolorosos para o médium. Assim. Então, a gente vai gradualmente a partir daqui, ok? E fiquem conosco que a gente ainda vai ter vídeos mais para frente para explicar processos que podem atrapalhar muito esse desenvolvimento. Assim. Um deles é a obsessão complexa, que é obsessor que se passa por guia espiritual e que é o processo mais comum do que a gente imagina. Jagubers e rainhas, estamos em transição planetária. Então vocês preparem o seu corpo mediúnico, porque todos os médiuns vão ser úteis nesse processo. O médium tem a missão de esclarecer você mesmo, principalmente, e quem está ao seu redor, como pequenas gotas assim de harmonia e paz. E para isso a gente pode usar o quê? Pode usar o canal. Se inscreva, curta e comente. E mande para todo mundo que você conhece. Arro!